Ganhou a posição do álbum, é o 10º colocado. Hülkenberg é osso duro de roer. Hamilton vem chegando nele. Vamos ver como é que vai ser essa negociação. George Russell pede para trocar pneu. A resposta. Pede para trocar pneu. George Russell, que é o 7º colocado. Tá na 7ª posição. E aí, quem troca desse pelotão da frente? Lando cravou a volta mais rápida, entra na casa de 1:39. 1:39,668. George Russell entrou para troca de pneus. 1,7 separando Lando do Piastri, que é o primeiro colocado. Trabalha a Mercedes no carro do George Russell. Neste momento, já devolve para a pista a Mercedes, devolvendo o George Russell. Ele estava com uma boa diferença para Carlos Sainz, mas o Sainz passa Leclerc, passa Albon. Vamos ver ali o George Russell voltando na 13ª posição depois da troca de pneus. Lá na frente ninguém ainda se arrisca a partir para o pneu de pista seca. Diga aí, Ico. Intermediário do Alonso muito ruim em relação aos pneus intermediários. O Alonso com pneu de pista seca no setor intermediário ficou a 6, 7 segundos dos que estão com o pneu, com outro pneu. Então parece ainda não ser o momento ideal para a troca. Pois é, e a gente pode observar na repetição que o Alonso deu uma escorregada, além do que o Tsunoda passou por ele, porque não está fácil a vida para Alonso com esse pneu para pista seca. Ele perdeu a posição para o Tsunoda. Leclerc vai tentando escalar, já é o 8º colocado Leclerc. Pneu me parece que ganha um pouco de vantagem para Charles Leclerc, ele sobe para a 8ª posição. Vamos acompanhando aqui atentamente. E aí, Fábio França, como é que tá a situação, Fábio? Galera tá curtindo, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui, porque tem muita gente escrevendo. Pedro Moral, de São Paulo, tá com a gente, curtindo a transmissão da Band News FM. A Ângela Cristina, de Salvador, também tá com a gente. George Russell rodou. Ih, rapaz, trocou agora, Deu hein? uma escapada, George Russell, ele tinha trocado pneu para pista seca, foi lá na grama, ele foi em Londres e voltou. E agora está na pista de novo. Tá aí, portanto, o George Russell se comprometendo e caiu para a 14ª posição. Chegamos à volta de número 40, daqui a pouco, de um total de 52 voltas. Diga aí, conclua, Fábio. A Carla tá com a gente em São Paulo, diz que tá torcendo muito pro Hamilton. E o Leonardo Brasil, de Fortaleza, diz: já escuto vocês tem um tempo, mas hoje eu falo. Transmissão de vocês é fantástica, informativa, divertida, parabéns. Obrigado, Leonardo, tá em Fortaleza ouvindo a Band News FM. Que legal, valeu. Grande abraço, amigo de Fortaleza, sensacional, saudade dessa terra maravilhosa que é Fortaleza. Caminhamos para a volta de número 40, daqui a pouco eles vão completar a volta de número 40 de um total de 52 voltas. Lando 1:39,550. Lando Norris vai tentando se aproximar do Piastri. 1,3 separando agora Piastri do Lando. Lembrando que o Piastri ainda tem 10 segundos para pagar no pit stop. O pênalti por ter infringido a regra do regulamento lá do safety car. De novo a volta mais rápida de Lando. 1:39,286 milésimos. Max Verstappen é o 7º colocado neste momento da corrida. Ele vai passar o Gasly daqui a pouco, tentando brigar pela 6ª posição. Hamilton está 2,4 atrás do Hülkenberg, ficou mais lento o Hamilton. Ele estava mais próximo e agora a distância aumentou, cometeu algum erro. 1:46 na última volta, 1:40,0 o tempo do Hülkenberg. Enquanto isso, lá o Lando vai chegando. Chega do Piastri pela primeira posição, diga, Alessandra. Odinei, o que me chama a atenção é que justamente o desempenho dos carros parece estar diminuindo agora, porque embora a pista ainda não esteja boa para o pneu liso, como a gente viu agora, né, o Russell saindo da pista, mas esses caras já estão a 29 voltas com esse pneu intermediário. Então a gente provavelmente já está vendo um desgaste muito grande. Também me parece que é isso que fez tanto o Piastri ter a diferença dele para o Norris diminuir bastante, como também no caso do Hamilton, aí o contrário, a diferença dele para o Hülkenberg aumentar. Eu acho que eles já estão começando a brigar com essa questão, já estão brigando, na verdade, com essa questão do desgaste dos pneus, mas aí, o que fazer? Colocar liso? Não, né? Out of DRS. If he gets in DRS with our penalty, it'll be do not make it too difficult. E o engenheiro do Piastri dizendo para não deixar o Lando entrar no DRS, na asa traseira móvel,
porque se ele entrar com a nossa penalidade, vai ficar fácil demais para ele. Piastri está ainda sonhando com alguma maneira de ganhar a corrida, mas o Norris chegando, Dinei. Vai chegando como pode, já está 1,5 segundos atrás do Piastri. 1,5 segundos na briga ali pela primeira posição. Piastri crava a volta mais rápida. Hamilton nos boxes. Já estava sem pneu, Lewis Hamilton, ele entra agora para a troca de pneus e deve colocar o pneu para a pista seca. Ele conhece como ninguém, talvez possa ser este exatamente o momento para a troca de pneus. Ou não teve outra alternativa, ele volta com o macio. Rodolfo Santos, Hamilton voltando com o macio, entra Lance Stroll e entra Verstappen. Todo mundo entrando para a troca de pneus, exceção dos 3 primeiros, diga Rodolfo. Estou acompanhando os tempos aqui do Alonso. Nesse momento, o terceiro trecho dele já foi igual ao do líder da corrida. Então, assim, agora é a hora do pneu seco. Demorou a ganhar a temperatura, mas agora Alonso já começa a virar no tempo ali do Piastri. Daqui para frente, ele vai ficar bem mais rápido. Muita gente parando nesse momento para a troca de pneus. Hamilton trocou o pneu. Voltou na 4ª posição. Leclerc passa por ele. Leclerc passou Lewis Hamilton. Neste momento, Leclerc é o 4º colocado, Hamilton é o 5º. Leclerc ainda está com o pneu intermediário. Hamilton, do pelotão da frente, é o primeiro que está com o pneu para a pista seca. Ele está buscando temperatura do pneu neste momento, Lewis Hamilton. Na saída dos boxes, ele pegou um pouco de pista molhada. Temperatura do pneu não estava lá essas coisas. Ele deu uma escapada da pista, saiu, voltou para a pista. O Leclerc chegou, como chegou, levou. Levou a posição dele. Leclerc é o 4º colocado, Hamilton é o 5º neste momento. Você acompanhando aqui pela Band News FM os instantes finais da prova. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Ambipar, líder global em soluções ambientais e patrocinadora oficial da transmissão da Fórmula 1 na Band. Ambipar. Band News. Hülkenberg trocando os pneus. Vai voltando para a pista. Hülkenberg, ele que estava na 3ª colocação. Piastri é o primeiro. Lando é o 2º. E aí quem para? Leclerc também parou. Também parou Leclerc. Vamos ver se Hamilton vai recuperar a posição. Leclerc vai voltando para a pista. Leclerc neste momento vai voltando para a pista. Hamilton sobe uma posição. Vamos ver na saída do Hülkenberg. Hülkenberg vai saindo em terceiro, exatamente à frente de Hamilton. Vai saindo Hülkenberg. E vamos ver a diferença dele para o Hamilton. Max Verstappen também já vai para os boxes. Vai tentando trocar pneus junto com o Tsunoda. Ficou, portanto, Piastri nos boxes. Entra Piastri para a troca de pneus. E aí o Lando vai entrar ou não? O Oscar para, segue o Lando Norris. Na próxima volta ele deve parar também. Cumpre os 10 segundos de pé. Deve ser uma facada do coração o piloto parar e ficar 10 segundos assim, sabendo que está jogando fora a vitória da corrida. Lando Norris assume a primeira posição. Diga aí, Rodolfo. Bandeira amarela agora com o Ocon, né? Fora da pista. Pneu slick também. É difícil conseguir chegar na temperatura com esses pneus nessa condição. Mas depois que chega, agora é o mais rápido. O Alonso fazendo volta aí até mais rápido que os carros da frente dele. Odinei. Nesse momento, o Lando é o primeiro colocado, mas ainda não parou. 44 voltas serão concluídas de um total de 52 voltas. Diga aí, Ico. O Hülkenberg estava 2 segundos na frente do Hamilton antes da parada, voltou a 10, agora está 8 segundos na frente. Foi um pit stop ruim até da Sauber, mas a escapada de pista do Hamilton na saída dos boxes fez ele perder muito tempo, que ele vai ter que recuperar agora. Está 7,8 atrás do Hülkenberg, mas travou a volta mais rápida da prova. 1,36,611. Mais duas ali das Haas perdendo fora da pista. E já vem brigando por posições. Eles estavam em disputa de lado a lado e acabaram os dois se tocando. É aquele bailado que nenhum diretor de equipe quer ver, Ico. E o Berman, enfim, foi otimista demais naquela hora. 3 carros na frente, o companheiro de equipe logo à frente. Você vai arriscar uma ultrapassagem ali e pedir para dar confusão. Norris nos boxes. Pois é, se puder subir um pouquinho mais a ligação aí, deixar 4.8, só tá muito pouco a nossa transmissão, sobe um pouquinho mais, vamos ver se dá certo.
E aí acompanhamos aqui, é um recado interno aqui para a galera da Central Técnica Band News. Aqui vamos acompanhando, primeira posição para Lando, que foi para os boxes agora. Vai para pit, Lando. Fez a sua parada, Verstappen está no rádio. Verstappen, pé da vida, dizendo que o carro é inguiável e falando todos os palavrões que ele aprendeu na última semana, Dini. Portanto, tá aí o Max Verstappen conformado na pista neste momento, não tá conseguindo um grande desempenho. Ele que tá na 6ª colocação. E aí, vai ter chuva ou não? O piloto do dia, quem vai ser? Daqui a pouco teremos a votação do piloto do dia. Faltam 6 voltas para acabar o grande prêmio. 45ª volta será concluída daqui a pouco. 45 voltas serão concluídas, ficarão faltando 7 voltas, portanto, para acabar o grande prêmio da Inglaterra. Nesse momento, o Lando é o primeiro colocado e vai caminhando para a vitória. Piastri é o segundo, 5 segundos atrás do Lando. Os dois já trocaram pneus. Hülkenberg é o terceiro. Hamilton está 6.1 do Hülkenberg. E ficou difícil, me parece, Alessandra, para o Hamilton, hein? O Piastri. Opa, Piastri deu uma escapada da pista. Piastri deu uma escapada da pista. E pode daqui a pouco ter aí a dificuldade do Hülkenberg chegando mais próximo dele. Diga, Alessandra. O Hamilton acabou sendo prejudicado por nesse pit stop, né? A Sauber fez um pit stop melhor, ele estava colado no Hülkenberg, a gente viu ali uma batalha dos dois, né? Pela terceira colocação, né? Garantindo lugar no pódio, mas depois da parada o Hamilton voltou bem atrás. Está fazendo muitas voltas rápidas, uma seguida da outra, está muito bem. O Hamilton, ele e o Lance Stroll são dois que estão com pneus macios, eles estão fazendo voltas mais rápidas, o Hamilton, né, especificamente, fazendo voltas mais rápidas, mas uma distância muito grande ainda para o Hülkenberg, mais de 7 segundos nesse momento difícil, faltando agora pouco mais, acho que de 6 voltas, né, até o final da corrida, difícil, né, que o Hamilton consiga tirar toda essa desvantagem. 12:31, fala, Lando. E a informação para o Norris que a diferença está 4.4 e o Norris está tirando a diferença. O Piastri está tirando a diferença para o Norris e o Norris fala, mas aonde ele está tirando a diferença? Não me diz só que ele está tirando a diferença. Então temos briga, na verdade, Odinei. O Piastri cumpriu a punição, mas está num ritmo melhor que o do Norris nesse momento. Vamos acompanhando para a 46ª volta. 46ª, daqui a pouco, de um total de 52 voltas, serão os instantes finais do Grande Prêmio da Inglaterra. E lá vem Lando, absoluto na primeira posição, com 4.3 de diferença para Oscar Piastri, que é o segundo colocado. Vamos ver aí depois desta troca de pneus como é que vai ser o desempenho do Lando e do Piastri. Mas para quem pagou 10 segundos de pênalti, Piastri até que recuperou bastante. Charles Leclerc deu um passeio longo na caixa de brita. Também se complica Leclerc, que voltou a ficar na 14ª posição, fora da zona de pontuação depois de ter trocado os pneus, e ele voltou com os pneus macios, os pneus vermelhos. Piastri crava a volta mais rápida da prova. 1:31.6. Diferença dele para o Lando é de 4 segundos e 6 décimos. Rodolfo, para quem pagou 10 segundos de pênalti, até que tá bem o Piastri na corrida, Rodolfo. Muito bem, né? Tá querendo mostrar pro Norris que não vai entregar tão fácil assim, mas o Norris está em casa, tá com o apoio da torcida. Eu acredito que, por mais que o Piastri chegue, o Norris vai tentar vender muito caro a ponto do Piastri se conformar com a segunda posição. O que tá muito legal nessa corrida é enxergar o Hülkenberg ali em terceiro colocado, ele que é o recordista de mais corridas sem um pódio, né? Acho que vai quebrar hoje. Pois é, e tá aí na terceira colocação. Hamilton, que tinha tudo para fazer essa ultrapassagem, perdeu um pouco o controle depois da troca de pneus e fica difícil a situação, porque Hamilton agora está 5 segundos e 5 décimos atrás do Hülkenberg. Caminhamos para a volta de número 47. Piloto do dia, Hülkenberg, está com 43% dos votos. Vai ser o piloto do dia também, o Hülkenberg, pelo jeito. Com justiça, né, Odinei? É com justiça, o cara está escalando 16 posições desde a largada. É o terceiro colocado neste momento.
Caminhamos para a 48ª volta de um total de 52. Neste momento, Lando é o primeiro com 5 segundos de vantagem. Crava a volta mais rápida, Lando. 1:30.035. Piastri é o segundo colocado. Terceira posição está o Hülkenberg, 23 segundos, ponto 8 atrás do Piastri. Hamilton é o quarto, a 7 segundos do Hülkenberg. Acho que não dá mais para o Hamilton, Alessandra. Acho que não, Odinei. Acho que realmente aquele pit stop acabou atrapalhando os planos dele. Acho que ele vai se conformar. Quer dizer, o Hamilton se conformar é algo meio difícil, né? Porque ele é daqueles pilotos que realmente gosta de ir para cima. Agora, se esse pódio, né, não for para o Hamilton, claro que a torcida inglesa vai ficar triste, mas se for para o Hülkenberg é uma redenção de toda uma comunidade da Fórmula 1, como o Rodolfo Santos disse, o Hülkenberg que não tem pódio até hoje. Nós não vamos fazer nenhuma ordem de equipe, são só 5 voltas até o final. Não é para imaginar o que sugeriria uma ordem de equipe, a diferença agora subiu 6 segundos do Piastri para o Norris. Parece que a fatura ali está liquidada e o Norris vai vencer o Grande Prêmio da Inglaterra. Vai ter festa da torcida das arquibancadas especiais feitas para o Norris lá em Silverstone, Odinei. Sem dúvida, 1:30.035, última volta mais rápida nesse momento do Lando, cravando a volta mais rápida da prova, e o campeonato ficará em situação de pontuação com esse resultado, Alessandra, nos 2 primeiros. Fica ainda com o Piastri liderando com 234 pontos, o Norris na segunda colocação com 226, portanto 8 pontos de diferença. Chegando em Silverstone, a diferença era de 16 pontos. Então, portanto, Norris vai descontando a vantagem do companheiro de equipe dele, o Oscar Piastri. Agora, Odinei, falando ainda sobre o Hülkenberg, quando complementando, ele pontuando, né, se ele conseguir chegar a esse pódio, ele leva a Sauber para a 7ª colocação no Mundial de Construtores com 41 pontos, à frente da Racing Bulls, da Haas e da Alpine. Lembrando que no ano passado a Sauber foi a pior equipe do campeonato, então realmente uma evolução incrível e uma equipe que começou muito ruim esse campeonato. Nas últimas provas a gente está vendo a equipe do Gabriel Bortoleto e do Nico Hülkenberg melhorar bastante, e o trabalho do Nico Hülkenberg nessa corrida, você falou, ele escalou 16 posições, na corrida anterior ele também foi de 19º para 9º colocado, conseguiu pontuar também. Então Hülkenberg mostrando que é veterano, mas ainda dá no couro. E quem esperava no final de prova Gasly atacando Verstappen? Lando crava de novo a volta mais rápida, 1:29.7. Albon tá ali a 2.076 do Alonso, o Alonso a 6.2 do Gasly e o Gasly a menos de 1 segundo do Max Verstappen. Verstappen é o 6º colocado a 5.4 atrás do Lance Stroll. Lance Stroll tá a 12 segundos do Hamilton. E o Hamilton vai mantendo essa diferença de 6 agora. Era de 7, caiu para 6.1. A diferença do Hamilton para o Hülkenberg. Por enquanto, o Hülkenberg vai defendendo bem a posição de pódio na 3ª colocação. Com os pneus médios, tem isso também. Os 3 primeiros colocados optaram por pneus médios. Enquanto Hamilton e Lance Stroll mais atrás, pelos pneus macios. Me parece, Rodolfo, que os pneus médios estão um pouco melhores nessa condição de pista. Depende muito também do que eles tinham disponíveis, né? O Hamilton teve que colocar um usado, por exemplo, porque quem foi pro Q3 não tinha mais nenhum novo macio. Mas quem conseguiu colocar a temperatura o quanto antes, né? Tava muito complicado, a gente viu o Piastri passando reto na curva, se eu não me engano foi o Verstappen que passou também na curva 2, então uma corrida que quem acertou melhor se deu bem. O Hülkenberg foi dentro da Sauber ali, foi o que se deu melhor porque resolveu largar de intermediária enquanto a Sauber colocou pneu slick para um novato. Acho que errou bastante aí. 12:38 deste domingo. Você acompanhando os instantes finais do Grande Prêmio da Inglaterra. Um grande prêmio cheio de alternativas, principalmente por causa da chuva. Muito safety car na pista, troca de posições, punições, e nós temos a seguinte situação. Menos de 2 voltas para acabar. Lando é o primeiro, Piastri é o segundo, Hülkenberg surpreendentemente é o 3º colocado. Uma grande corridaça do Nico Hülkenberg. Hamilton é o 4º, Lance Stroll está em 5º, Verstappen é o 6º, Gasly o 7º.
Alonso 8º, Albon está em 9º, George Russell é o 10º colocado. São esses os 10 primeiros na zona de pontuação desses instantes finais do Grande Prêmio. Fábio França e a torcida, a galera vibrando, Fábio. Vibrando com esse fim de corrida, né? Agora a gente não tem muito mais disputa na pista, mas certamente alguns resultados improváveis, como o Hülkenberg conquistando o primeiro pódio dele depois de 15 anos na Fórmula 1, né? Tá chegando pertinho disso, Adnei. Exatamente, meu amigo. É Piastri cravando a volta mais rápida dos instantes finais, 1:29.686. Para Oscar Piastri, o segundo colocado. Mas toda a atenção agora voltada para Lando Norris, que vai abrir daqui a pouco a sua última volta. O Verstappen passou. Passou o Verstappen passou o Lance Stroll. É o 5º colocado. Subiu para a 5ª posição. O Max Verstappen, ele que largou na pole position. Passa, completa a penúltima volta, Lando. E abre a última volta para o Grande Prêmio da Inglaterra. Correndo em Silverstone, correndo em casa. Lando Norris favorecido pelo pênalti de Piastri de 10 segundos. Vai receber a bandeira quadriculada na primeira posição, com Piastri em segundo e Hülkenberg na terceira colocação. Este resultado mantém a liderança do Campeonato Mundial ainda para Oscar Piastri. O australiano continua líder, mas a diferença cai bastante. É reduzindo a diferença corrida a corrida. Lando Norris diz que quer brigar também pelo Campeonato Mundial deste ano. Vamos acompanhando atentamente os últimos metros para Lando Norris. Ele vem ali já cumprimentando quase que a galera. A torcida inglesa vibrando muito com Lando, que é da casa, para completar a corrida e vencer o Grande Prêmio da Inglaterra com o carro da Papaya, o carro da McLaren. Lá vem ele para as últimas curvas, últimos metros. Vai receber a bandeira quadriculada. Lando Norris na primeira posição. Marcar 25 pontos a mais do Campeonato Mundial de Pilotos. A torcida vibra, aplaude, agita as bandeiras. Vai com tudo. Piastri é o segundo colocado. Hülkenberg também vai fazer uma festa incrível com seu primeiro pódio. Passa Lando Norris e recebe a bandeira quadriculada. Vence o Grande Prêmio da Inglaterra de 2025. Oscar Piastri passa em segundo, mantém a liderança, é dobradinha do time da McLaren na Inglaterra. E lá vem Hülkenberg, piloto do dia, para receber a bandeira quadriculada e conquistar o primeiro pódio numa extensa carreira da Fórmula 1. Nico Hülkenberg, últimos metros para ele. Vem nos instantes finais, entra na reta principal, é o terceiro! Ganhou o pódio Nico Hülkenberg pela primeira vez na história da Fórmula 1, ele consegue! Vai subir ao pódio, vai experimentar a champanhe, a vibração total no carro de Nico Hülkenberg, terceiro colocado. Hamilton termina em quarto, Verstappen em quinto, fala Lando. We did it! At home. Oh my god, we did it. This one means a lot, guys. Yeah, it's beautiful. Well done. Incredible, well done. Emocionado Norris, dizendo, conseguimos em casa. O engenheiro disse, essa é especial, hein? E ele, com a voz um pouco chorosa, é lindo. E tá aí curtindo uma volta de desaceleração, bem desacelerada. O Norris olha para as arquibancadas, a cena, põe o punho para cima, vibrando, ganhando em casa e, claro, diminuindo a distância no campeonato também para o companheiro de equipe, por conta até do erro do Piastri, mas não importa. Norris ganha em Silverstone e está cada vez mais vivo na disputa pelo título, Odinei. Vence, portanto, o Grande Prêmio da Inglaterra, a primeira vitória dele em casa. E o Lu, vale a pena ouvir o Hülkenberg. What we just done. Oh my god. Incredible, man. Enjoy it. Enjoy it. You did an absolutely fantastic job. I can't believe it. Outro emocionado também, o Hülkenberg, dizendo, incrível, ótimo resultado, emocionado e parabéns pela equipe de onde a gente estava e onde a gente está agora. Mas o engenheiro disse, mas você também fez um trabalho inacreditável
parabéns e aproveite, curte esse pódio. E o Nico Hülkenberg, a exemplo do Piastri, também vai bem devagarzinho na volta de desaceleração, acenando para a torcida e curtindo. Temos uma ultrapassagem na última volta, o Gasly, que estava em sexto, ganha a posição do Stroll, estava em sétimo, ganha a posição do Stroll e termina em sexto. Bela corrida do Gasly também, Odinei, a gente falou pouco, mas com esse carro da Alpine que é muito ruim, as condições ajudaram e o Gasly consegue um belo resultado. O Gasly que ganhou 2 posições, o Lance Stroll ganhou 10 posições e o Lando no rádio ainda. It's beautiful. Thanks for the memory. I'll remember this more than anything. Agradece, eu vou lembrar desse dia pro resto da minha vida, ganhar em casa especial. E estaciona ali, vai descer do carro na frente do número 1 em casa, Lando Norris, vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra. E vai comemorar com tudo que tem direito. Vencendo o Grande Prêmio da Inglaterra, Piastri vai levar essa lição para casa, Alessandra, de nunca mais frear forte daquele jeito. Ele vem, cumprimenta o companheiro de equipe Lando, por educação, é claro, mas como sempre, muito gelado o Piastri, muito frio. E aí vai o Lando, erguendo o braço direito, comemorando e vibrando a vitória em casa. É a primeira vitória no circuito de Silverstone, a primeira vitória na Inglaterra do Lando Norris. E também do Hülkenberg, cumprimentando já o seu time e vai festejar bastante um lugarzinho no pódio. Vai sentir a sensação do pódio, né, Alessandra? Odinei, depois de 256 corridas disputadas, o Nico Hülkenberg, que estreou na Fórmula 1 em 2010, Odinei, o piloto que realmente tinha esse recorde indesejável de ser o piloto que mais tinha corrido sem conquistar nenhum pódio, consegue, né, pelo menos essa terceira colocação, que é uma baita de uma colocação. A imagem da TV agora mostrando a equipe fazendo muita festa com o Hülkenberg, todo mundo ali realmente abraçando o piloto que foi eleito também o piloto do dia, e não podia ser diferente, né, Odinei? Muito merecido. Que legal. Parece vitória de campeonato. E com justiça, porque todos sabem a dificuldade que é. A diferença de milésimos de segundo. Um carro de Fórmula 1 e o cara consegue chegar na terceira posição com um carro que não corresponde tanto como esses outros que estão na ponta. Diga aí, Cor. Quem atropelou todo mundo ali na comemoração, saiu correndo, foi o Gabriel Bortoleto. O Gabriel Bortoleto foi o primeiro que cruzou o parque fechado e foi lá dar um abraço no companheiro, no Nico Hülkenberg. Destacar um pouco como a experiência hoje contou, né? Não só a experiência do Nico, mas como os pilotos mais experientes, o Hamilton, o Gasly, conseguiram resultados um pouco aquém do que se esperava em umas condições difíceis, num dia que os novatos sucumbiram, né? O Bortoleto rodou sozinho, o Lawson bateu em incidente de corrida, o Hadjar numa situação difícil bateu no Antonelli, os dois abandonaram, o próprio Berman não pontuou e acabou se envolvendo no incidente com o companheiro. Então, hoje ser novato não era bom pelas condições tão difíceis, e quem tem muita experiência com carro de Fórmula 1 fez essa experiência valer. Bonita corrida, cheia de emoções, cheia de variações, e terminando com a vitória de um piloto local, que é muito legal, e com esse primeiro pódio de um piloto muito popular. Vide essa bela festa para o Nico Hülkenberg, Adnei. Muito bem, todo mundo saudando o Lando, família, dizendo para ele aproveitar esse momento e a vitória conquistada em casa. Hülkenberg também sorriso. Vai ser um pódio feliz esse, hein, Rodolfo? Um pódio feliz e, sinceramente, acho que faz justiça ao Nico Hülkenberg. É um pilotaço que merecia esse pódio já há muito mais tempo. O Hülkenberg, era uma pena se ele despedisse da Fórmula 1 em algum momento, seja no final desse ano ou no ano que vem, sem um pódio. Que bom que aconteceu. Exatamente, merecido. É gostoso ver isso, não, Alessandra? Com certeza, né? Conseguindo chegar aí nos seus objetivos. Com certeza, Odinei. Eu acho que a gente fica feliz pela história dele, e recentemente, acredito que boa parte dos fãs de Fórmula 1 viram essa postagem. A filhinha do Nico Hülkenberg, que se chama Noemi, ela ganhou aí uma certa celebridade
vai falando os nomes de todos os pilotos do grid, acho que é a mãe, né? Fala o nome e ela completa o sobrenome de todos, todinhos lá do grid. Muito simpática ela, quem não viu ainda, vale a pena. E a festa vai falar o Huckenberg. Qual a sensação desse primeiro pódio? Demorou, não demorou? Eu sabia que eu tinha isso dentro de mim, e que corrida, largando do antepenúltimo, foi surreal e não sei como tudo isso aconteceu, mas condições malucas, condições variáveis, foi uma luta pela sobrevivência durante a maior parte da corrida, mas acho que a gente fez as decisões corretas, colocamos os pneus certos na hora certa, não fizemos erros, então é um resultado incrível. Mas deve ser mentalmente difícil, passando por tantas vezes que você chegou perto do pódio e não conseguiu. Como que é a emoção de hoje? Hoje eu não estava acreditando, talvez até o último pit stop, e aí eu vi que a volta extra eu ganhei um pouco de distância para o Lewis, mas ele estava descontando, então havia pressão. Foi uma corrida intensa, mas a gente manteve a compostura, não fizemos erros, e aí a gente mereceu esse resultado. Uma pressão com Hamilton. Certamente eu sabia que ele daria o máximo diante da torcida dele, então desculpa pessoal, mas acho que hoje era o meu dia e eu estou muito feliz. E obrigado pela grande energia e o apoio aqui. E a torcida aplaude, a torcida agradece o Huckenberg e reconhece o trabalho dele. Primeiro pódio depois de mais de 230 e tantas corridas. Um belo resultado. Agora o segundo colocado, Piastri. As emoções estão altas, mas nunca vi você tão decepcionado com a situação. Eu me coloquei em problemas. Parabéns para o Nico. Primeiro, acho que foi o ponto alto da corrida. Então, parabéns para ele. Você teve uma boa início de corrida contra a Max, fez uma bela ultrapassagem e parecia que você tinha um bom ritmo na corrida, mas foi um incidente sobre o safety car que talvez você não queira falar, fazendo a diferença para o safety car. Parece que você não pode mais frear atrás do safety car. Eu fiz isso por 5 voltas, mas eu não vou falar muito, senão vou me colocar em problema. Obrigado pela torcida, pelo apoio, obrigado por aguentar esse clima. Eu gosto de Silverstone, apesar do que aconteceu comigo hoje, então obrigado pelo apoio. Dá a impressão, Odinei, que o Piastri não concordou com a punição, né, dizendo, parece que agora não pode mais frear atrás do safety car. A gente que viu a imagem achou que foi realmente uma manobra perigosa, acho que não tem muito o que questionar a punição. Agora, o vencedor, sorrisão na cara. Você ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra. É lindo. Tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre quis alcançar. Ainda não é um campeonato, mas talvez em termos de sensação é a mesma coisa. Em termos de conquistar uma coisa, eu estou muito orgulhoso. E quando eu comecei, estava assistindo você, Jenson Button, na TV há muitos anos atrás. Então agora tive essa chance para mim também. Uma grande corrida, estressante como sempre, mas obrigado pela torcida. A torcida fez a diferença hoje, então obrigado para ela. Qual a emoção? Qual a sensação no final? A sua mente fica um pouco vazia, na verdade. Você vai concentrado na corrida e depois... Acho que o principal é não fazer nenhum erro, não fazer nenhuma bobagem. Mas nas últimas voltas eu estava olhando para a torcida e tentando que as coisas absorver essa situação e curtir o momento. Então foi realmente uma conquista incrível.
E não é a maneira mais fácil de ganhar a sua corrida de casa com um clima muito difícil, safety car e tudo isso. Eu acho que em termos de uma corrida estressante, essa foi uma das mais estressantes possíveis. Uma boa corrida para Oscar também, ele fez uma ótima corrida, ele estava rápido. Então, eu dou os parabéns para ele. Eu gostei mais quando ele estava atrás de mim, não na minha frente, mas faz parte do esporte, então parabéns para ele e parabéns para a McLaren. Ganhar aqui em casa, na frente de todos a família, também dos funcionários e os fãs, então parabéns e obrigado para a equipe também. E essa última, o que você fala para essa torcida? O que você pode falar para a torcida? É sempre difícil, eu quero dar algo para eles torcerem, para eles curtirem. 52 voltas, você nunca sabe o que vai acontecer. Então é difícil imaginar como vai ser, mas agora eu estou sentindo. Então, obrigado por todos os torcedores ingleses, os torcedores da McLaren. Para minha arquibancada ali no canto, um grande abraço, eles me estimularam muito, então muito obrigado para todos eles. Lando Norris muito feliz, Odinei, Oscar Piastri, claro, com a cara amarrada, natural, e Nico Hülkenberg tentando entender esse momento especial da carreira dele. Belo final de pódio para uma bela corrida, Odinei. Pois é, uma corrida maluca, toda ela com muitas variáveis, por causa da chuva principalmente. Rodolfo Piastri não ficou satisfeito, é claro que não, com a punição, mas me parece que ele realmente não concordou nem o mínimo com a freada que ele deu lá atrás do safety car. Tecnicamente ou dentro do regulamento, a punição foi justa, Rodolfo? Na minha opinião, foi justa. Acho que a hora que ele assistir a imagem pela televisão, que deve acontecer agora que eles chegaram na salinha, eu acho que ele vai repensar, porque ele colocou todo o pelotão atrás dele em situação perigosa. E o regulamento também diz que ele não pode ficar muito distante do carro de segurança. Na freada dele, com certeza ele deve ter deixado esse espaço. Eu não vi se o carro de segurança ainda estava na frente, mas enfim, ele colocou todo mundo atrás em risco e eu acho que foi merecido. Pois é, mas a questão é, enquanto o safety car está na pista, realmente você tem que ter uma distância mínima do safety car. Mas quando o cara fala que vai sair, todo mundo segura para poder trabalhar o aquecimento e trabalhar a relargada, pelo menos o que a gente sempre viu. Nessa questão, a freada dele foi acima da média, então era essa a minha dúvida, né? Foi acima da média, era uma condição com spray, né? O Verstappen tirou ali por mérito do Verstappen, porque o normal ali seria ele encher a traseira do Piastri. Ele parou muito e parou de uma vez só. Ele veio acelerando muito e parou de uma vez. Você vê que todo mundo atrás dele quase acertou uns aos outros ali. Entendi. A Alessandra também pensa assim, Alessandra? Eu concordo também, Odinei. Eu achei que, assim, a gente falando, né, dessa disputa, né, entre os... Você quer ouvir lá, Odinei, a resenha lá deles? Estão falando alguma coisa? Vamos ver. Os pilotos estão vendo aqui que tinham duas linhas ali, uma seca e uma úmida. E aí é o lance do Piastri. Aqui eles estão assistindo nesse momento no monitor trechos da corrida e comentando entre eles. Vai lá, Igor. O Piastri dizendo que eu freiei para esquentar o pneu e por isso eu fui punido, mas não tem muita discussão. O Norris não entra no mérito da questão. E aí eles estão vendo muitos pilotos escapando, você escapou no final. O próprio Piastri escapou também no final. O Piastri está, claro, não querendo entrar em polêmica, mas dizendo que eu só freiei para esquentar o pneu. E o Norris também não quer discutir a situação, aceita a vitória. E aí vamos lá pro pódio, os três primeiros, vamos lá. A Alessandra estava falando, Ale? Não, a gente estava falando, Dinei, eu acho que essa postura, né, do Piastri, né, especificamente, esse tipo de coisa que vai calejando um piloto, né, porque ele provavelmente deve estar se sentindo assim muito amargo de pensar assim, né, puxa, mas eu já vi pilotos fazerem isso em outras situações, por que está sobrando só para mim? Agora, na próxima, ele já faz de um jeito menos assintoso, ele já faz de uma forma que pareça, né, menos suscetível a ele levar
uma punição. Então eu acho que provavelmente daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, o Piastri vai falar, naquele momento ali eu deixei um pouquinho mais de ser moleque para virar um adulto. Então são momentos formadores, né, às vezes do momento do piloto. Muito bem, agora vamos aguardar a festa de pódio. Fábio França, galera já invadindo a pista, Fábio. E quanta gente, hein? Rapaz, muita gente lá em Silverstone. Afinal de contas, mais um piloto britânico vencendo em casa, dessa vez o Lando Norris, e quase tivemos outro no pódio com o Hamilton. Ele não conseguiu se aproximar do Hülkenberg. E aqui a galera, obviamente, curtindo muito a corrida, né? O pessoal gostou de uma maneira geral, viu, Odinei? Porque foi movimentada desde o início, né? A partir da largada, né? Com aqueles pilotos todos na volta de apresentação, já indo para os boxes para trocar pneu e aquela largada diferente. E lá vem ele, Hülkenberg, primeiro pódio da carreira. Veterano Nico Hülkenberg subindo ao pódio, tendo a sensação pela primeira vez de subir ao pódio, é o terceiro colocado, com uma equipe que não se esperava chegasse na terceira colocação, fazendo um grande trabalho. Oscar Piastri, que deixou escapar por entre os dedos a vitória, perdeu um pouco da diferença de pontuação, mas continua líder do campeonato mundial. E lá aí vem ele, o dono da casa, Lando Norris, pela primeira vez vencendo em casa, vencendo o Grande Prêmio da Inglaterra de 2025, o número 4, e só a execução de um único hino, pelo piloto e pela equipe, o hino da Inglaterra, Deus salve o rei. Para a premiação, diante de um excepcional público, troféu sendo entregue para Lando Norris. Cuidado para não quebrar esse, né, Lando? Esse não quebra, Odinei. Esse troféu foi uma parceria da Fórmula 1 com a Lego. Esse troféu é feito de Lego. Ele foi desenvolvido para imitar o troféu que normalmente é entregue no Grande Prêmio da Inglaterra, mas ele é feito de Lego, naturalmente um Lego especial, né, com cores especiais. Então esse daí, se cair, ele não quebra, ele desmonta inteiro e depois, se você pisar com o pé descalço, é uma desgraça, mas quebrar não quebra. Por que ele ganha 2 ali, hein? Um é de verdade, o primeiro é de verdade e o segundo é o de Lego. Estranho. Na verdade, assim... isso em outras corridas? Na verdade não, o segundo, agora você vê o troféu da equipe é de Lego também, é que o Automóvel Clube Britânico tem um troféu tradicional, você não vai cortar a tradição dos ingleses por mais que o patrocinador pague. Então o Piastri ganhou o primeiro troféu, que é o verdadeiro, né, feito do Automóvel Clube Britânico, e ganhou uma cópia desse troféu verdadeiro de Lego. As outras posições, esses troféus menos brilhantes, são da patrocinadora da Lego, que fez uma edição especial para essa corrida. Ou seja, grana compra tudo, né, Alessandra? Odinei, o que não compra, quase, né? Pois é, né? Quase tudo, né? Aquela coisa, eu nunca esqueço de uma conversa que eu tive com você uma vez. Eu falei, por que pessoas com tanto dinheiro entram na política? Você falou, porque o dinheiro compra tudo, mas não compra lugar na mesa junto com a rainha da Inglaterra. Então, é isso, né? E o Hülkenberg pensando o quê? Meu primeiro pódio e o troféu é de Lego? Poxa, na minha vez? Pois é, né? Nada contra a Lego, gente, mas enfim. Depende, se vê um chequinho junto, tá tudo certo, tá certo, viu, né? Fábio? A filha dele vai gostar. Ele olhou meio esquisito pro troféu. E se desmontar, como é que monta isso de novo? Tem Já pensou? Vai ver que vem aquele papelzinho, né? Com aquele tutorial, né? Pra montar de novo, né? Tutorial vem junto ou não? Tomara, né? Deveria.
E aí tá tomando seu champanhe. Não sabia nem o gosto, né? refletindo. Não conhecia nem o gosto de champanhe. Pelo menos é numa corrida que é champanhe de verdade, né, Odinei? Exatamente. Mas o troféu é de Lego. É isso aí, meu amigo. Agora vamos para a fotografia dos 3 primeiros colocados. Huckenberg segurando o troféu. Os 3 pilotos, mais o diretor da equipe McLaren que venceu. E Lando Norris é todo sorriso, todo festa. Hoje, Londres vai bombar na comemoração de Lando Norris como o vencedor pela primeira vez do Grande Prêmio da Inglaterra. E agora deu um passo importante para se aproximar no Oscar Piastri pelo campeonato, na disputa pelo Campeonato Mundial de Pilotos. Um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Claro Fibra, tá na sua, com a velocidade da nova geração da fibra e com o Wi-Fi mais rápido do Brasil. Claro Fibra. Investir pode ser mais tranquilo se você tiver uma equipe especializada para decidir junto o caminho ideal. O Santander Select oferece assessoria personalizada com as recomendações ideais para seus investimentos. Tudo muito claro e transparente para você investir com confiança. Conheça novas oportunidades com o acompanhamento de quem entende de investimentos. Invista com Santander Select. Começa em você. Começa agora. Santander Select. Claro Fibra, tá na sua casa todinha. Claro Fibra tem o Wi-Fi mais rápido do Brasil. Com Wi-Fi a internet bomba em todo canto da casa. E ainda vem com o melhor de streaming pra você ver onde quiser. Claro Fibra, assine 500 mega que já vem com Globoplay por apenas R$ 99,90 por mês no Claro Multi. Corre pra aproveitar. A Claro tá na sua. Acesse claro.com.br ou ligue pra 0800 720 1234. Consulte condições de aquisição. 13h05, encerrado o Grande Prêmio da Inglaterra com a vitória de Lando Norris. E aí, o Rodolfo, o que você achou da corrida? Eu gostei bastante da corrida. Corrida movimentada, né? O que a gente gosta. Final de corrida excelente para mim, na minha opinião. Norris vencendo o piloto da casa, Huckenberg conquistando seu primeiro pódio. Achei muito boa. Agora, só para esclarecer, a gente tinha falado da punição do Piastri, saiu o documento da FIA. Ele não foi punido porque ele ficou distante do safety car. Ele foi punido porque ele saiu de uma velocidade de 218 km por hora para 52 km por hora. Ou seja, ele colocou todo mundo que estava atrás dele uma freada brusca em perigo. Foi um break test quase, né? É, exatamente. Pilotagem errática, né? Exatamente. Então o regulamento está determinado pela redução abrupta de velocidade e não pela distância do safety car. Ele vai ter que entender isso e refletir daqui para frente essa questão. Valeu, Rodolfo. Obrigado pela participação e até a próxima, meu amigo. Já está pronto o vídeo teu aí, o próximo vídeo, não? Não, ainda não. Provavelmente vai ser alguma coisa sobre pô? estratégia que foi o que mandou nessa corrida. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Adinei. Valeu. Onde é que a gente te acha aí na rede social, Rodolfo? @Rodolfo com PH _Santos em todas as redes. Muito bem. E você continua lá firme e forte na Stock Car, né? Continuo na apresentação da Stock Car, comentarista da Fórmula 4 e daqui 2 semanas tem etapa da Stock Car lá no Velocitar. E comentarista Band News FM. Exatamente. Estamos aqui juntos. juntos. Cara, e outra, ele vai acumulando emprego, viu, Alessandra? Não para o cara, viu? Ah, com certeza, né? Tem que se virar, né, Odinei? Quem produz conteúdo... E daqui a pouco ele grava o vídeo com o Cacá Bueno. Tá pouco... Acabando aqui. O Cacá tá lá acompanhando o Fluminense dele, que tá dando uma sorte danada lá no campeonato. Acabando aqui, eu já entro com o Rick e com ele. É, vai ser fácil você aguentar ele hoje com essa classificação do Fluminense, viu? Ainda mais que meu Flamengo perdeu, né? Aí hoje ele tem motivo pra falar. Um abraço, Rodolfo. Valeu, Ico. Grande abraço, Ico. Abraço, Adinei. A Fórmula 1 agora faz uma pequena pausa, né? Agora não é só 2 semanas, são 3 semanas
Próxima etapa no dia 27 deste mês de julho, o Grande Prêmio da Bélgica. E eu estou feliz, Odinei, porque no próximo final de semana estarei na Inglaterra para curtir o maior evento do verão europeu. Não é o GP de Fórmula 1, não é a final de Wimbledon. Vai ser o show do Steve Wonder no Hyde Park. Eu vou ter o privilégio de estar lá, Odinei. Muito bem, parabéns e enjoy, aproveite, Ico. Um grande abraço, Ico. Um abraço, Odinei. Até o Grande Prêmio da Bélgica no final do mês. Até o Grande Prêmio da Bélgica. Alessandra, corridaça hoje, Alessandra. Tivemos um assunto hoje, hein? Ah, com certeza, Dinei. Corrida movimentada, né? Inglaterra com chuva, não tinha como, né? Era entretenimento garantido e a Fórmula 1 entregou e entregou muito. Uma corrida bem caseira, né, Odinei? O Lando Norris ganhando em casa. Eu começo a enxergar os ecos de uma mudança de geração, Odinei. A gente se cansou de ver, né, a Fórmula 1 louvando, a torcida da Fórmula 1 louvando Lewis Hamilton na sua pista local, e a gente começa a ver que, né, que o Hamilton, já com 40 anos, começa aí a passar o bastão para os jovens pilotos ingleses. Além do Lando Norris, a gente tem o George Russell também, mas hoje numa condição muito melhor em termos de competitividade, tá o Lando Norris. A gente vai vendo que as novas gerações vão se tornando muito fãs do Lando Norris na Inglaterra, e ele tá feliz da vida, porque diminuiu a diferença pro companheiro de equipe dele, Oscar Piastri, para 8 pontos. A classificação do campeonato agora tá o Piastri com 234 pontos, o Norris com 226. O Verstappen, né, que acabou, largou na pole, mas acabou somando menos pontos nessa corrida, né, só 10 pontos, está em 165 na terceira colocação do campeonato. Cada vez mais, agora que a gente entra na segunda metade da temporada, a gente vê um campeonato cada vez mais disputado entre esses dois companheiros de equipe, Piastri e Norris. Eu acho que a gente vai ter um final de campeonato muito disputado entre esses dois. Do ponto de vista de construtores, Odinei, aí não tem pra ninguém, né? A McLaren tá com 460 pontos na primeira colocação, e em segundo tá a Ferrari com 222. Ferrari que hoje não colocou nenhum piloto no pódio, mas tem regularidade, né? Com dois pilotos regulares como o Leclerc e o Hamilton. A Mercedes depois vem na terceira colocação com 210 pontos. Agora então a gente fica com essas 3 semanas aí de intervalo. Os europeus vão curtir um pouquinho aí o verão deles, e a gente volta para a corrida na Bélgica, que sempre entrega diversão também. Odinei, um abração, até lá. Valeu, um beijo, Ale, obrigado, até a próxima corrida. Fábio França, quando você volta a corrida fica animada, hein? Tá vendo? Comigo é assim, Odinei. Comigo é assim. Tô aqui, a corrida é boa, os nossos ouvintes já perceberam. Agradeço a todos que participaram aqui por meio do WhatsApp no 11-999-5925. A galera gostou, Odinei. Até a próxima. Gostou? Até a próxima. Curiosidade aqui, Fábio França. Você tá começando às 5 da manhã na rádio, 5 da matina, isso aí. Ou seja, você tem que acordar às 4 no mínimo. Mas é menos um pouquinho, acordo umas 3 e pouquinho. E que hora você vai dormir, Fábio França? 8 da noite eu já tô sonhando, Odinei. Odinei, eu costumo dizer pro Fábio França, né, também pra Roberta Russo, Luana Pereira, que estão nesse horário, eu falo que eles é tão cedo que eles acordam, que eles não acordam cedo, eles acordam tarde, né? Porque é tão cedo que não tá longe ainda de amanhecer o dia, ainda é tarde, né? Aquela coisa. Mas Fábio França, quer ver? Conta aqui pra nós, Fábio França. Sim. Aqui no particular. À tarde vem um cochilo, não vem? Não, então, eu prefiro esticar e dormir cedo e dormir direto, mas dá uma vontade, viu? Não vou negar, não. De vez em quando dá umas pescadinhas. Ivan Brandão, quando fazia esse horário, fazia, né? Dois tempos. Exatamente. Um abraço, Fábio. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Abraço. Muito obrigado a todos que acompanharam com a gente aqui o Grande Prêmio da Inglaterra. Vitória do Lando Norris com Piastri em segundo e com Hülkenberg conquistando o primeiro pódio da carreira, chegando na terceira posição. Daqui a 3 semanas tem o Grande Prêmio que nós estaremos acompanhando de Spa-Francorchamps. Nos trabalhos técnicos de hoje, Vinícius Fortunato e João Marcelo. Até a próxima, Band News FM. Acelerando na velocidade do rádio. Final de mais uma prova da temporada 2025 da Fórmula 1. A gente emparelha de novo no dia 27, no GP da Bélgica. Oferecimento Claro Fibra, tá na sua. Ambipar, líder global em soluções ambientais.
E Santander Select. Invista com a assessoria personalizada do Santander Select.